A ideia do projeto surgiu de um desejo da gente trabalhar a Baía de Guanabara, né, Niterói. A gente tem aqui no nosso território, né, uma parte da responsabilidade compartilhada da gente estar cuidando e trabalhando com a Baía de Guanabara. Pensar esse projeto de uma forma que a gente levantasse conhecimentos a respeito, conhecimentos técnicos, né, através do estudo da fauna da região, para a gente ter um embasamento em dados qualificados da área e assim a gente trabalhar outros eixos, né, como educação ambiental, porque é fundamental a gente construir conhecimento junto com as crianças e sensibilizá-los, porque eles vão dar continuidade a isso. A tendência é que eles deem continuidade a isso, né? O projeto de inventário faunístico da Enseada de Jurujuba acontece na Enseada de Jurujuba, que é uma área em Niterói, que é permeada tanto pela Mata Atlântica quanto pela Baía de Guanabara. E ele foi criado pela Prefeitura de Niterói para fazer um levantamento da fauna local. Esse projeto teve 3 eixos: o de biologia, né, que fez a parte de levantamento da fauna, o de educação ambiental, que trouxe para as crianças da região um pouco desse conhecimento que os cientistas estavam tirando da própria fauna, e o eixo de comunicação também, que veio para dar divulgação para essas informações, tanto para a população no geral, quanto também de forma educativa através de cartilhas. E o objetivo principal é a gente levantar o maior número de espécies, né? Então a ideia é a gente ter noção de qual é a biodiversidade, quantas espécies, quais espécies ocorrem aqui na região. E são 6 grandes grupos. A gente tem a mastofauna, que são os mamíferos, né? Depois a gente tem o grupo de anfíbios e répteis, né, que é a herpetofauna. A gente tem então depois a ornitofauna, que são as aves. Aí a gente tem os invertebrados, né, que é a entomofauna. Então, borboletas, abelhas, gafanhotos, aranhas, né, que já são os aracnídeos, tudo isso faz parte da entomofauna. E a gente ainda tem toda uma parte aquática, que são 2 grupos. Um grupo que são os peixes, né, a ictiofauna, e um outro grupo que são, é um grupo bem genérico, que são macroinvertebrados aquáticos. E o produto final é isso, essa nossa grande lista com fotos, imagens, vídeos de toda essa biodiversidade para a gente ter noção. Então a gente precisa muito valorizar essa coisa da biodiversidade do número de espécies, porque isso tem todo um efeito na retenção de água, na retenção de temperatura. E a gente pensar nisso, que a gente está no meio de uma área urbana, né? As pessoas precisam entender a importância, as pessoas precisam se conectar com a natureza e com as espécies, as pessoas precisam entender. E na verdade, quando você começa a mostrar os bichos, né, isso faz com que a gente se conecte e acabe preservando essas espécies também, que vão tocando de alguma forma. O Moleque Mateiro entra para realizar o componente de educação ambiental desse projeto. Então, há o inventário de fauna, há o levantamento da biodiversidade que existe aqui nessa região da Enseada de Jurujuba. Esse conhecimento científico que está sendo levantado, ele precisa ser traduzido uma forma de afeto para a população local, para que essa população que já vive aqui, que já sente os benefícios de viver numa região bonita como essa, tenha conhecimentos científicos também sobre o que eles já vivem aqui, né? São atividades de ciência a bordo, onde a gente vai dinamizar esse conteúdo de ciências do mar mesmo, de uma maneira que seja de mais fácil compreensão para crianças de 3º e 4º ano do ensino fundamental. Então a gente está trabalhando com velocidade do vento, turbidez da água, as condições de mar, né? Toda essa questão de localização geográfica, né? Pontos de interesse, para eles terem também uma outra noção do território deles, um outro ponto de vista do território deles. Eu achei muito legal, muito lindo, muito legal, achei. Tudo daqui foi bom. A paisagem, o sol, entendeu? Eu gostei da oficina de ciências. O mar é lindo e eu aprendi a ser um cientista do mar. Aprendi muitas coisas legais, aprender a medir, aprender a como você vê o mar. Adorei, foi muito incrível. Até queria ir mais vezes. A gente fez um monte de coisa, aula de ciências, tiramos fotos, olhamos. Essa paisagem linda aqui, então, nota 10.
realmente é uma aula passeio, né? Não só tá oferecendo a informação, mas também como a vivência, né? Agora, quando eu for e eu vou falar, né, trazer conteúdos referentes ao que a gente vivenciou hoje, não vai ser algo abstrato para eles, e eles vão ter o que falar, eles vão ter conteúdo, né, eles vão ter informações para a gente transformar a aula em uma aula que seja um diálogo, né, onde eles possam trocar com a gente, né? Muitos deles não se sentem pertencentes a esse local. A Enseada de Jurujuba, uma das escolas é literalmente em frente à Enseada de Jurujuba, e a gente conversando com eles inicialmente entendeu que eles não tinham essa noção de pertencimento. E não tem como não ser lúdico, não ser divertido para as crianças, estar usando algumas metodologias bem práticas e bem lúdicas. E eles produzem, além de todas as atividades de ciência a bordo, de arte e educação, de envolvimento deles com a biodiversidade, eles têm uma oficina de produção de fotos e vídeos da região Jurujuba pelos olhos das crianças. Então a criançada vai a bordo, tem acesso a equipamentos que eles geralmente não têm acesso e produzem fotos muito boas que mostram o objetivo de mostrar um pouco para a sociedade niteroiense sobre essa beleza que é a Enseada de Jurujuba, um dos pontos mais limpos da Baía de Guanabara, com vários investimentos de conservação e que devem ser valorizados e perpetuados por toda a Baía de Guanabara. Dentro da parte de comunicação, a agência HQT ficou responsável pela criação do nome, né, do projeto, do logo e identidade visual para que esse projeto fosse reconhecido pela população. Pela parte de assessoria de imprensa, que trouxe toda a parte do andamento desse projeto e os dados que foram colhidos em campo para a imprensa, e também a parte de divulgação das atividades de educação ambiental e das exposições. A agência HQT também ficou responsável pela promoção e produção dessas exposições fotográficas que são fruto das oficinas de audiovisual que as crianças tiveram embarcadas. E a gente também ficou responsável pela parte de traduzir esse conhecimento científico para a população no geral. A HQT ficou responsável também pela criação de cartilhas educativas que foram distribuídas nas escolas municipais da região, e também foram feitas placas de sinalização em pontos estratégicos como Parnite, Morro do Morcego, a Praia do Cais em Jurujuba, em São Francisco, para que a população no geral passante possa observar a fauna e ter noção real da riqueza da fauna local da Enseada de Jurujuba. A gente espera que eles levem isso, esse encantamento, contagiem as pessoas ao redor deles. Tem uma mensagem muito importante por trás de tudo isso que a gente está fazendo, que é o cuidado com o meio ambiente, é o cuidado com a Baía de Guanabara. Passa, né, muito pelas nossas mãos enquanto cidadãos mesmo, né? E aí a gente trazer essas pequenas mudanças que no fim, né, podem se tornar uma grande mudança aí no sentido do cuidado, da preservação, da valorização mesmo do meio ambiente, né? E é isso, né?